Pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje, capítulo 12, Formação do Estado Moderno. Então, no capítulo 12, nós vamos falar sobre a visão moderna do Estado, como que surge essa concepção do Estado-nação, dessa condição desse Estado contemporâneo, né? E quais suas origens e quais os dois principais pensadores. Para a gente, no capítulo vai ser Maquiavel e Hobbes, tá? Então, não sei se vocês se lembram, no começo do ano, acho que foi na primeira aula, a gente fez uma introdução, né? Eu estava conversando. Eu falei que quem pudesse, quem gostasse, né, de ler sobre o tema, o livro de Maquiavel era um dos melhores, né? O Príncipe, né? A obra principal dele chama-se O Príncipe. Mantenho a minha posição, acho que quem gostar tem interesse e tiver tempo disponível para isso, leia O Príncipe, tá? Ele é um livro curto, é um pouco difícil porque faz referências a vários momentos da história, porém, conforme ele avança, ele vai ficando mais fácil porque vai direto já para a teoria, então ele não fica mais citando exemplos históricos. Bem, então vamos para o capítulo. Tá? Política e Estado como dimensão humana. O que a gente tem que entender? Essa nova visão do Estado moderno, né, que surge lá no século XVI, século XVII, ou mesmo antes do século XV, nós temos a ideia seguinte, que a formação desse Estado se dá por razões políticas, econômicas, sociais e históricas. Então, significa o quê? As transformações que vêm ocorrendo ao longo do tempo, cria-se ou dá as condições para a criação desse Estado, que seria uma necessidade de organização daquele determinado momento, né? E o que ocorre? A gente tinha uma visão da antiguidade medieval que a política seria o quê? Ou que a boa convivência seria algo que estaria imbuído ou colocado já como essência humana. A boa convivência política não é natural ao humano, mas ao contrário, naturalmente o humano tende ao desentendimento. Então, veja, uma das coisas que muda com o Estado moderno é isso. A visão medieval e antiga vai dizer, não, o homem é um animal político, ele consegue se entender com todo mundo, ele consegue conviver naturalmente com outras pessoas, e esse era o sentido da política. O que muda com Maquiavel, já adiantando, né, e também com Hobbes, na verdade é o seguinte: os seres humanos, naturalmente, eles são egoístas, né? Eles não conseguem conviver pacificamente um com os outros. Eles precisam de algo que interfira, que, como eu posso dizer, que crie uma mediação entre as suas ações, né? Então, o Estado ele vai ter essa função para Maquiavel e para Hobbes, né? Ele vai dizer o seguinte: ele vai ter uma função de conter, né, de criar uma intermediação dessas ações humanas, porque os seres humanos são egoístas, agressivos no dia a dia, né? E a gente tem que o Estado ele não mais vai ser uma situação ou uma condição cósmica, né? Ou uma condição espiritual. Então, ele passa a ser entendido como uma ação humana. Então, para eles, tanto para Maquiavel para Hobbes, é necessário haver um processo de laicização do Estado, ou um Estado laico. Separar, né, a condição religiosa, espiritual, da condição da organização de Estado. Por quê? Porque o Estado é aquilo que se faz na prática. Então, a ideia para Maquiavel aqui é colocar, né, ou se ter uma prática política criada pelos homens,
para organizar e administrar, para organizar e intermediar essa sociedade. O texto da página 218 fala sobre isso. E ele vai dizer que o que dá condições de surgimento a esse Estado são as transformações do século XVI, século XV. Né? Você tem o Renascimento comercial, urbano, artístico, científico, a Reforma Protestante, as navegações, a invenção da imprensa. Tudo isso vai criar fatores para a organização desse Estado. O Estado, né, os reinos ali da Europa vão começar a perceber que aquele modelo medieval de Estado já não tem uma necessidade, ou já não atinge as características necessárias, ou não tem as características necessárias para a organização da sociedade e a organização econômica que está sendo criada. Então, ele também altera-se. Lembrando que esse Estado, ou que essas condições são determinadas através do quê? De movimentos e condições históricas. Então, a gente tem aqui o primeiro filósofo da aula de hoje, que é o Maquiavel. Tá? Nós temos que entender o seguinte: o Maquiavel ele rompe, ele é pioneiro nos estudos sobre o Estado moderno e contemporâneo. Ele é talvez o autor mais citado quando se fala sobre formação de Estado e estudos sobre sociedade política. Por quê? Porque ele vai definir que o Estado ele é fruto da vontade humana. Ele não é uma condição divina, ele não é algo organizado através da condição espiritual, não. Ele é fruto da vontade humana. Então, o que acontece? Há uma necessidade, há uma demanda, há uma condição para a criação desse Estado nos processos da evolução e da formação da sociedade humana. E esse Estado, ele é uma imposição, tá? Então, o que significa isso? Ele não é uma condição natural que vai surgir, mas ele é uma necessidade, ele é imposto, já que ele é uma criação e uma vontade humana. Por quê? Tá? Ele vai se alterar, ele vai ter diversas formas? Vai, mas ele é uma imposição, porque lembre-se, para eles, tanto para o Hobbes quanto para o Maquiavel, há uma necessidade de intermediar as relações humanas, porque os seres humanos eles são egoístas por natureza. Isso quem mais define é o Hobbes, mas para o Maquiavel também as pessoas não se organizam e não se convivem por boa vontade naturalmente. Eles precisam de algo, né, que determine isso. Ele vai dizer que na vida política as regras que regem a sociedade e que essas regras são determinadas através da formação do Estado e dessa unidade política, que vai determinar o que é justo e o que é injusto. Então, hoje, nós temos leis, né, que devem ser seguidas, e elas são o que determina o que é justo e o que é injusto. Para ele, quem deveria fazer isso é o fundador do Estado. O Maquiavel, ele é um absolutista, né? Ele é um dos que defendem a teoria absolutista. Ele é o primeiro, talvez, que é fundador dessa teoria. Então, para ele, quem deve legislar, quem deve determinar o que é justo e o que é injusto, é esse príncipe, é esse legislador. Depois a gente vai falar sobre o conceito de príncipe. Tá? Então, veja que aquilo que a gente entende, o que é correto, o que é errado, ele também é uma criação humana. Ele é uma determinação, ele é uma construção dentro dessas sociedades, tá? Então, não tem uma condição espiritual. O Maquiavel vai dizer que isso é uma vontade humana. E o Estado, ele deve ser regido pelo soberano, tá? Então, ele defende claramente a ideia do que de um rei absolutista. Por quê? Porque o Maquiavel é italiano, ele nasce, ele vive na cidade de Florença. A Itália, durante muito tempo, ela era diversos reinos independentes ou diversas cidades-estados e elas não conseguiam se unificar. E o Maquiavel vê
reinos como França, Inglaterra, Alemanha, né, a Alemanha depois, mas a Prússia, formando e tendo uma condição de unidade. E o que acontecia com a Itália? A Itália era alvo fácil de invasores. Por quê? Porque ela não tinha unidade. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, era necessário a Itália unificar-se sobre um príncipe soberano, absolutista, para que possa ou pudesse conter as invasões. Então, ele está vendo esse momento. Ele está dizendo, olha, se a Itália não se unificar, ela vai ser sempre alvo de invasões. Tá? E ele vai dizer o seguinte, cuidado aqui. Qual a diferença do tirano para o príncipe? O tirano ele vai fazer aquilo que ele quer, sem levar em considerações as ações morais, éticas, questões políticas do Estado, da sociedade. Certo? Ele é um tirano. O príncipe, ele deve ter como função a manutenção da ordem, a organização desse Estado. Ele deve ter a sua obrigação pautada na questão moral, na questão jurídica. Ele não pode extrapolar os limites estabelecidos por leis, certo? Apesar dele mesmo fazer lei. Mas o Maquiavel ele tem uma grande preocupação com isso. Então ele vai determinar o que é. O que é o príncipe para Maquiavel? Faz tudo para manter o Estado como princípio de organização estável e cumprindo sua função de estabelecer a ordem. Então, o príncipe é esse governante, é essa pessoa que governa o Estado e que tem como princípio manter a ordem, manter a sua função, né, dentro de uma questão moral e de uma questão jurídica. Eu não posso extrapolar o meu poder. Tá? Então, esse príncipe é a principal figura, né, da análise política do Maquiavel. E qual que é o objetivo do príncipe? Qual que é o objetivo de quem governa? Tá? É manter-se no poder. Então, qual que é a ideia para Maquiavel? Eu tenho que fazer o necessário para manter-se a ordem no Estado. Então, ele vai chegar a um ponto que ele vai começar a filosofar, ele vai começar a discutir o que deve ser feito para manter-se no poder, mas também para manter-se a ordem nesse Estado. Lembrando que para ele o príncipe, o bom príncipe, né, o bom governante, seria essa pessoa que consegue manter essa organização, né, essa ordem dentro do Estado com os princípios morais e jurídicos. Tá? É essa a função do príncipe. E como o príncipe deve, ou o que ele tem que fazer para conquistar e manter-se no poder? Bem, aí que ele começa a analisar as grandes figuras históricas. Ele fala de Dário, ele fala de Alexandre o Grande, ele fala de várias figuras históricas, né, que visando a unificação da Itália, certo? Qual que é o objetivo de quem governa? É manter-se no poder. Porém, ele vai dizer o seguinte: o príncipe, ele deve manter-se no poder através dos princípios morais e jurídicos. Ele não deve extrapolar a sua condição de príncipe, ele não deve extrapolar o abuso, né, desse poder. Porém, ele diz o seguinte: se necessário, o príncipe deve fazer o mal. Tá? Mas em que sentido? Ele deve tomar medidas impopulares, tá? Ele deve tomar algumas medidas, mesmo que contra a vontade do povo, mas que traga algum tipo de benefício. Então, por exemplo, olha, a gente tem que entrar em guerra, então vai ser sacrificado algumas vidas, algumas pessoas vão ter que ir para essa guerra, porém, a gente não tem escolha. Outras situações, questão de punição, a questão da situação de impostos. Então, o Maquiavel vai dizer o seguinte, que se necessário, ele deve fazer o mal, mas olha só que interessante que está aqui. A ideia é, se você for fazer o mal,
que faça de uma vez, certo? A ideia para ele é o seguinte: se você tem que fazer o mal dentro do seu governo, dentro da sua administração, você tem que fazer de uma vez, certo? O bem, as coisas positivas, você vai fazendo aos poucos, mas o mal você tem que fazer de uma vez, tá? Então, para ele, o príncipe tem que saber jogar com isso. O príncipe tem que saber ter uma condição, né, uma sabedoria, que nós vamos chegar aonde está isso, para poder realizar isso. O Estado é diferente de religião. A religião, ela traz como um princípio moral a ideia do bom, do ruim, do bem e do mal, certo? Sim. Então, como que eu vou justificar na ética religiosa a realização de um determinado mal? Teoricamente, se eu faço uma religião, eu vou para o inferno, se eu for um religioso cristão. Se eu tiver outra religião, eu vou também no equivalente a essa condição do inferno. Então, o que o Maquiavel diz? O Estado não pode ser pautado nas questões religiosas. Ele deve ser laico. Por quê? Porque se for necessário fazer o mal, tem que fazer. É uma condição prática. Lembrando que o Estado é fruto da vontade humana. Então, esse Estado ele não pode ser pautado ou impedido de fazer coisas que são caracterizadas como uma condição ou uma ação ética moral. Ele deve ser pautado pela moral? Sim. Mas lembre-se, quem faz as leis e quem determina o que é justo e injusto é o próprio legislador. Então, aqui esse Estado ele vai ter que romper com isso, tá? E para isso, o príncipe deve ter virtude, que são as características fundamentais para governar. No caso aqui, a inteligência, né? Ele tem que ter uma astúcia, ele tem que ter uma vontade, ele tem que ter, Maquiavel fala até de sedução para conquistar os seus súditos e tudo mais. Então, o príncipe ele tem que ser inteligente, ele tem que ter essa capacidade de governar. E fortuna. O que é a fortuna? Fortuna seria uma condição de sorte. Por que o príncipe deve ter virtude? Para não depender essencialmente da sorte. Porque os seus oponentes, como eu posso dizer, os seus oponentes, eles não vão ficar esperando a sorte, eles vão tentar agir contra você. Então, ele diz o seguinte: um pouco de sorte é bom? É, mas o príncipe não pode ficar dependente dessa sorte, dessa fortuna. Então, a virtude seria o que fazer e quando fazer. Eu tenho que ter essa capacidade de astúcia, essa capacidade de inteligência, essa capacidade de sedução, essa capacidade de poder lidar com a política, né? E o Maquiavel, no Príncipe, também ele discute a condição da boa pessoa e o bom cidadão. O que é mais importante para Maquiavel? O bom cidadão. A boa pessoa está ligada numa moral religiosa. O bom cidadão cumpre as regras do Estado. E é isso. A situação para ele o bom cidadão ele vai respeitar as regras. Ele vai obedecer ao soberano, tá? E também há uma discussão também no Príncipe, que não está na apostila, que é essas duas últimas partes, né, da boa pessoa e o bom cidadão, que é o seguinte: o que é melhor, ser amado ou temido dentro das condições políticas? Maquiavel vai fazer todo um apelo para que o príncipe ele não, como eu posso dizer para vocês, ele não abuse do poder, ele seja uma pessoa ética e ponderada, tá? Ele diz que o mal, as tomadas de decisões que são interpretadas como mal, que são interpretadas como impopulares, só devem ser tomadas em momentos específicos. E que isso vai trazer reações negativas contra a figura do príncipe. E para ele, o príncipe, ele deve ter toda uma condição, deve ter todo um cuidado para ele ser amado. Porém, é melhor ser temido. Por quê? Para Maquiavel, quando você é amado, você não espera traição. Você não espera ser traído. Você não espera que as pessoas ajam contra a sua governança.
Então, o que ele diz? É muito bom, ou na condição de príncipe, ser amado é uma condição ótima, né? Ele tem ali todo um preparo ali da situação, as pessoas o adoram, porém, o príncipe, né? Ele tem que estar preparado para ser traído. E isso ele só consegue quando ele é temido. Então, ele vai dizer o seguinte: é bom ser amado para um príncipe, o príncipe tem que lutar para ser amado, porém o príncipe também ele tem que estar preparado para a traição. E então o príncipe ele deve ser temido, né? Ele deve impor, ele deve ter essa condição sua de governante, caso necessário, ser temido, né? Então, para ele essa função do terror aí, no caso do príncipe, desse príncipe que é temido, evitaria uma desilusão com as pessoas. Então, ele já está preparado. Fala assim, olha, eu tenho dentro da minha corte, eu tenho dentro do meu governo pessoas que vão tentar me trair. Então, eu tenho que passar uma imagem para que as pessoas me vejam como um ser ou como um príncipe que é temido, tá? Além disso, Maquiavel também fala que, se necessário, o príncipe ele pode vestir várias máscaras, tá? Ele não precisa ser temido. Ele pode colocar, fingir, utilizar-se de máscaras para conseguir aquilo que ele quer, né? Então, por exemplo, eu posso fingir uma coisa durante o meu discurso, a minha fala, nas negociações, e depois, só que isso não representa o que eu sou. Então, ele vai trazer isso na discussão política, né? Essa ideia de que o príncipe ele tem que ser temido, é uma condição essencial também ser amado, mas se o príncipe for temido, ele não tem essa desilusão com as pessoas. E essa questão das máscaras, se a gente for analisar na política atual, é, é só analisar os discursos políticos que a gente encontra, né? Você vê realmente, principalmente em épocas de eleição, em campanhas eleitorais, você tem várias pessoas tentando solucionar e tentando criar uma imagem positiva delas, mas que às vezes, depois quando ela assume o cargo de política, ela é totalmente contrária, né? Então, assim, isso é Maquiavel, tá? E se vocês forem seguir carreira política, leiam Maquiavel, mas não para serem essas pessoas que usam máscaras nas campanhas, mas para vocês terem um entendimento de como que a política funciona. Quem for seguir carreira de advocacia, for fazer bacharel em direito, vai ter que trabalhar Maquiavel. Eu acho que quem for fazer a questão de marketing e propaganda também trabalha Maquiavel. Por quê? Porque ele traz, né, o príncipe ele não é utilizado somente na política, ele é utilizado em várias outras áreas onde esses princípios são, né, utilizados. Muito bem, acho que eu já falei demais de Maquiavel. O segundo, né, filósofo aqui é o Thomas Hobbes, que a principal obra é o Leviatã. O Hobbes, ele é também um absolutista. Ele vai ver o ser humano também, ele vai ter essa ideia de que o Estado é uma necessidade e uma condição humana, não é uma condição divina, espiritual. Ele vai dizer que o ser humano ele age por conta de causa e efeito, e que essas características de causa e efeito faz com que o humano sempre tenha uma necessidade do quê? Ou sempre tenha essa condição do quê? De desejar e agir, tá? Então o ser humano, ele, dentro da sua concepção, dentro da sua mentalidade, ele é egoísta e violento por natureza, para o Hobbes, tá? Por quê? Porque ele deseja uma coisa e ele vai agir até ele conseguir. E isso faz com que ele seja o quê? Egoísta e leve à violência, tá? Então, a ideia aqui para o Hobbes é: se eu quero alguma coisa, eu vou conseguir, não importa quem
está no meu caminho, eu tenho que dar um jeito. Também parte do princípio do quê? De que a boa convivência não é natural do ser humano. A gente não consegue conviver naturalmente com outras pessoas. A gente não consegue ter uma boa convivência, porque, lembrando, nós somos egoístas e violentos. Se deixar, se não tiver regras, a gente vai o quê? Desenvolver esses, como posso dizer para você, esses sentidos ou esses desejos que nós temos, tá? Então, o que ocorre? Para que haja formação do Estado, esse Estado é uma condição humana, é preciso ter um contrato. O Hobbes, ele é um dos filósofos contratualistas, junto com Locke e junto com Rousseau. Então, esse Estado é uma escolha humana, esse Estado é uma condição que vai se formar nas organizações sociais, e ele é um contrato para mediar e para criar a boa convivência. Tá? Ele vai dizer o seguinte: se é uma criação humana, existe ou existiu sociedades em que não existia Estado, certo? E isso ele vai chamar de estado de natureza. Então, quando não tem Estado para Hobbes, não tem essa organização política fundada na vontade humana, as pessoas viviam em estado de natureza. Então, ali, nessas sociedades que não havia Estado, você o quê? Não tem limites para os desejos humanos. E essas pessoas são igualmente livres, tá? E o que ocorria, né? Qual que é a ideia para o Hobbes? Nessas sociedades ocorria a ideia de guerra de todos contra todos. Valeria a lei do mais forte. Então, qual que é a ideia? Se eu quero uma coisa, eu vou, nem que eu tenha que matar uma determinada pessoa, eu vou lá e consigo. E isso gerava o quê? Uma guerra, um conflito de todos contra todos. Por exemplo, se eu sou detentor dessa caneta e todo mundo aí da sala quer essa caneta, o que a gente ia fazer? A gente ia sair brigando, certo? É claro, é um exemplo banal, assim, um exemplo bem simplório, mas a ideia é o seguinte: não tem para quem eu apelar. Por exemplo, se uma pessoa aí da sala pegou a minha caneta, eu vou apelar para quem? Não tem Estado, não tem justiça. O que eu tinha que fazer? Eu tenho que sair brigando com essa pessoa até reconquistar a caneta, certo? Então, o que acontece? O que o Hobbes vai pensar? Essa guerra de todos contra todos, numa sociedade sem organização de Estado, mostra a condição de egoísmo e violência da natureza humana. Eu preciso de algo que limite isso, tá? Eu preciso de algo que tenha uma organização ou que crie uma organização jurídica para que as pessoas convivam uma com as outras. E caso haja qualquer tipo de delito, qualquer tipo de desvio dessas normas, a pessoa possa ser julgada e essa pessoa possa ser punida. Então, está aí o contrato. Tá? Então, o que é a função, ou qual é a função do Estado para Hobbes? Ele vai ter a função ou a capacidade de acabar com essa guerra de todos contra todos, que é uma condição insuportável. Eu não posso viver numa sociedade sem Estado, sem regras, sem leis, que limite a convivência humana. Então, o Hobbes, ele vai dizer, né, que isso era uma condição e uma necessidade humana. Para Hobbes, o Estado, né, no Estado, né, nessa nova configuração política, nós temos o seguinte: todos abrem mão da sua liberdade em favor da autoridade política do soberano. Quem aqui? No caso, para o Hobbes, ele é um absolutista, ele vai defender o poder absoluto do rei. Olha que beleza. Tá? Então, ele, ele vai defender a ideia do que, olha, vocês vão ser livres para fazer suas escolhas dentro da sociedade, dentro das regras, porém, a decisão política, a decisão jurídica cabe ao rei. Então, vocês vão ser livres para atividade econômica, para atividade cultural, porém, vocês têm que abrir mão da sua liberdade política para o rei governar. Certo? Porque senão a gente volta nessa condição de guerra de todos contra todos.
porque daí todo mundo vai querer governar. Então, não. A gente vai fazer o quê? A gente vai ter essa ideia agora de legislação, de um contrato social mediando as interações humanas, mas a política fica sobre a tutela do rei. O Estado soberano, né? O Estado e o soberano, ele tem como função assegurar o bem-estar e a tranquilidade dos contratantes. Olha só. Então, contrato, eu estou firmando um contrato com vocês, que vou ser um bom rei, eu vou garantir estabilidade para que vocês possam desenvolver as outras atividades necessárias para a vida, certo? E isso parte da ideia do quê? De que vocês vão abrir mão da sua liberdade política. Então, só eu governo e vocês vão desenvolver as outras atividades. Vocês não precisam se preocupar com a política. Por quê? Porque eu já tenho um rei soberano. Ele vai defender, com os mesmos argumentos de Maquiavel, a laicização do Estado, pela questão de que isso é uma condição moral e uma condição humana. Ele vai dizer que o Estado ele não deve ser contestado, seja ele absolutista, democrático, certo? Então ele vai dizer o seguinte, que o Estado ele é soberano porque ele deve evitar o pior dos males, que é a guerra civil. Então, esse Estado ele tem que ser absoluto. O Hobbes defende a ideia de que se um rei, se um soberano, ele não está governando de acordo com o contrato, se ele não está garantindo a estabilidade política dentro do reino, o povo tem direito a revoltar-se contra ele. Tá? Isso ele deixa claro, que o povo ele pode revoltar-se quando um soberano não está cumprindo a sua função. Tá? E esses foram os dois, né? São os dois principais teóricos do absolutismo, que fundam a concepção de Estado contemporâneo. Qualquer dúvida, nossa, o que aconteceu aqui? Qualquer dúvida, vocês perguntem, estou à disposição de vocês. A aula foi um pouco longa, mas porque o capítulo ele é denso, ele é bem, como posso dizer, são dois filósofos interessantes. Qualquer dúvida, então, estou à disposição de vocês.